Oi, será mesmo que essa crise já passou? Tem alguns dados, como a emissão de crédito ao consumidor no Brasil, está quase no patamar lá da pré-crise econômica. E as pesquisas indicam que o país realmente superou as dificuldades da economia. Mas daí a falar que tudo acabou é outra coisa. Eu sou Fátima Tucci e quero a sua companhia para iniciarmos mais este Economia e Negócios. Os dados do índice SCPC Nacional de Crédito ao Consumidor, divulgado pela Associação Comercial de São Paulo, apontam que a situação está sim se normalizando. Mesmo assim, ainda há um controle por parte dos bancos e do varejo. E também há muita insegurança em saber o que está por vir. Resta também saber quanto tempo o mercado vai demorar para se recuperar completamente. E mais do que isso, como vão se comportar questões como taxa de juros daqui para frente. Hoje eu vou conversar com o economista Roberto Macedo, doutor em economia pela Universidade de Harvard e vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Você sabe que a sua participação é fundamental para o programa. Manda seu e-mail para o economianegócios@recordnewstv.com.br e participa ativamente do programa, também assistindo pelo r7.com, o portal da Record, os nossos programas, mandando a sua sugestão, a sua opinião também através do site. Roberto, super obrigada. A gente já deu uma micro conversada antes. E esta minha dúvida crucial, eu quero que o senhor responda. Acabou a crise? Brasil realmente passou já por tudo e estamos Brasil e China nadando de braçada? Não, Fátima, infelizmente a crise não acabou. Mas felizmente nós estamos melhorando e estou convencido de que ela vai passar dentro de poucos meses. O que gerou uma certa confusão aí foi que há pouco tempo, você lembra, o governo divulgou os dados do chamado PIB trimestral, que é a produto interno do Brasil, divulgados em caráter trimestral. E aí havia acontecido o seguinte: no último trimestre do ano passado, por causa da crise, essa variação do PIB havia sido negativa. No primeiro trimestre deste ano, também por causa da crise, outro resultado negativo. E os economistas definem, é um consenso, uma definição, que quando você tem 2 trimestres de variação negativa do PIB, isso caracteriza uma recessão. Uma economia em recessão. Quer dizer, está doente, tudo enfraquecido. Agora, depois vieram os dados, já antecipados inclusive por alguns bancos, do segundo trimestre desse ano. Esse que passou agora, nós estamos fechando aí o terceiro trimestre, né? Ainda não tem dados. Mas quando fechou o segundo trimestre, vieram os dados do IBGE dizendo, olha, a variação agora foi positiva. Aí então... Crise passou. Aí então, o pessoal disse, a recessão passou, mas muita gente entre recessão e crise, como não há digamos, um padrão definido de distinguir uma coisa da outra, se anunciou e muitos ficaram eufóricos que a crise teria passado, e tem gente trocando as duas coisas. Então o que passou foi a recessão. A crise continua o seguinte, porque a variação positiva do PIB no segundo trimestre desse ano não foi suficiente para compensar as duas perdas anteriores. Certo? Tá. Então você caiu e começou a voltar, mas não atingiu o patamar em que você estava anteriormente. Para a gente dizer, a crise passou, seria, no mínimo, eu ter superado as quedas anteriores e até iniciar já um processo de recuperação. Quer dizer, nesse sentido, precisaríamos fechar o PIB de 2009 superior à perda que já tivemos. Mas não precisa ser muito não, para voltar ao que estava, né? Se você ficar em zero, você volta ao PIB do ano passado. Se crescer 1%, já melhora um pouquinho. Na sua opinião, você disse que se fizermos zero, já estamos saindo. Eu acho que a gente sai no segundo semestre. Agora, no fim do ano, a gente já está voltando. Sabe? E, portanto, o PIB do ano 2009, qual é a tua projeção? Entre 0 e 1%. Entre 0 e 1%. Quer dizer, já saímos daquilo que estávamos prevendo, menos 1, menos meio. O pessoal começou. Eu não põe muita fé nessas previsões, não, porque você não tem informação, você não sabe. Tem bola. Se tivesse, tinham previsto a crise, né? Claro. Se todo mundo tivesse, tinha previsto. Mas isso também não pode culpar os economistas, não. Sabe? Tem gente que fala, os economistas não previram a crise.
E algum médico previu a gripe suína. Então, empatou. Estamos empatados nesse nesse jogo. Na sua opinião, do Brasil ter conseguido não um impacto tão forte da crise foram essa estabilidade do próprio sistema financeiro, uma reserva forte, impulsionada provavelmente pelas commodities, pelo preço das commodities nos últimos anos também. Por crescimento da economia mundial, né? Isso foi uma bênção, né? E, por sua vez, também por um certo controle de gastos, porque eu também podia estar entrando... Não se controlou como devia, mas vamos dizer, pelo menos a situação das finanças públicas estava em ordem, certo? Assim, no sentido técnico, né? Eu, por mim, tenho um problema sério nas finanças públicas. O governo gasta muito, arrecada demais, ele investe pouco. Investe na infraestrutura do país, você tem grandes deficiências, o governo prefere gastar muito com consumo. Inclusive, nessa crise, ele cometeu um erro, que eu não sei se vai ter consequência lá na frente, mas é perigoso, porque o que as receitas, né? Economista é cheio de receita, mandam fazer, inclusive por conta aí de um sujeito famoso chamado Dr. Keynes, que é um economista que cresceu muito na crise de 30, é o seguinte, o governo deve entrar gastando porque o setor privado e as famílias ficam com medo de gastar, né? Isso também é um elemento importante daqui. O psicológico. Aí o governo entra gastando, mas eles recomendam fazer, você deve gastar em investimento em obras públicas, em seguro-desemprego, você não deve fazer gasto permanente, tá? E aqui o governo aumentou muito os gastos permanentes, em particular em funcionalismo, né? Inclusive as bolsas, família, etc., que também... Essas bolsas até não é grande coisa, não, mas o funcionalismo aí foi uma dinheirama, meu Deus, sem necessidade. O governo já está pagando muito, você abre o concurso aí, tem até briga para inscrição. Tem, Estão pagando mais que o setor privado. Muito mais. Então eu acho que é um dinheiro que podia ter ido para obras públicas, certo? Podia ter aumentado o seguro-desemprego. Você nota que o seguro-desemprego aqui no Brasil foi ampliado só para alguns desempregados de determinados setores. Agora, convenhamos, desempregado não tem setor de atividade. Certo? Desempregado é desempregado, está assim. E todo mundo devia ter merecido a ampliação do prazo do seguro-desemprego. Esse é um ponto que eu vou querer abordar, que é a questão do arrecada, e no caso arrecada, cada vez tem que arrecadar mais, mas aí isso tem o chamado custo Brasil, isso. As não reformas atrelando a um ano, o ano que vem, eleitoral, e que, portanto, eu posso ter mudanças e maiores gastos. Vamos falar sobre tudo isso, como é que fica esse cenário. Logo depois de um rápido intervalo, a gente volta já. Enquanto isso, manda seu e-mail economianegócios@recordnewstv.com.br. A gente já volta.